E hoje vamos entrar no mundo assustador dos Warren. Invocação do Mal, Annabelle, Amityville e tantos outros títulos estão conectados a essas duas pessoas que são Ed e Lorraine Warren. Não entendeu? Ficou curioso? Já ouviu falar ou sabe como tudo isso começou? Bom, vem comigo que essas dúvidas serão esclarecidas nesse vídeo. Bom, para quem está chegando aqui agora, eu sou Porpino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. Ah, vocês estão aí? Toda sexta a gente tem um encontro marcado no quadro Sexta de Terror. E comigo você vai descobrir o que é realmente verdade naquele filme ou série macabra. Ficará por dentro de várias histórias sinistras e reais. Vai ter true crime, casos de assombração e muito mais. Ah, então se inscreve para não perder nenhum vídeo. E já tem playlist com outros episódios da Sexta de Terror aqui no canal. Ah, mas não para por aí não. Durante a semana ainda temos outros vídeos do canal. Esse menino aqui acordava sempre às 3 horas da manhã com a porta do armário se abrindo. Ele conta que desse armário saía uma bola de luz que se convertia em uma senhora idosa. Essa senhora idosa tinha passos pesados e andava pelo cômodo, deixando a atmosfera do ar extremamente frio. Esse menino se chama Edward Warren Meany e nasceu em 7 de setembro de 1926 e cresceu em uma casa mal assombrada em Connecticut. Dos seus 5 aos 12 anos, ele morou nessa casa e via essa visão várias vezes. Seu pai e sua mãe eram extremamente céticos. Seu pai policial, por sua vez, era mais cético do que sua mãe. E dizia que tudo o que acontecia na casa tinha uma certa explicação. Edward cresceu tentando entender o que de fato acontecia naquela casa e o que eram aquelas visões. Esse menino cresceu e se tornou um homem. Teve diferentes profissões ao longo da sua vida. Se tornou veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial, mas não foi apenas isso. Se tornou também ex-oficial de polícia. Se tornou pintor, autodidata e foi autoproclamado especialista em demonologia. Foi autor e também palestrante. E no meio de tantas profissões que eu citei, vocês devem estar se perguntando o que é um demonologista. Bom, um demonologista é o termo dado à pessoa que estuda a Bíblia do diabo. Assim como existe a Bíblia de Deus, existe também a Bíblia do diabo. E assim como na Bíblia de Deus existem os anjos, os arcanjos e todas as suas hierarquias, na Bíblia do diabo também existe algo semelhante. E não necessariamente uma pessoa que estuda a Bíblia do diabo, ela adora o diabo. Uma pessoa estuda a Bíblia do diabo por diversas razões. Por exemplo, muitas pessoas cristãs estudam para fazer orações, exorcismos e também outras práticas. Normalmente, a pessoa que estuda a Bíblia do diabo, ela quer saber o lado bom e o lado ruim das coisas. Ela quer se tornar uma pessoa mais sábia. Ela é extremamente interessante para as pessoas saberem quais orações espantam determinados demônios. Já essa moça aqui, Lorraine Rita Warren, nasceu em 31 de janeiro de 1927 e também teve problemas com seu dom. Ela cresceu em um colégio católico. Com seus 12 anos, ela começou a ver luzes em volta das pessoas. E um determinado dia, ela conversou com uma freira e disse para essa freira que a luz que ela tinha em volta dela era maior do que a luz da Madre Superiora daquele colégio. E aí, né, como vocês devem imaginar, não deu bom para ela. Senhorita, será que é incapaz de se controlar? Lorraine entrou em um castigo de 3 dias, onde não podia brincar e nem conversar com ninguém. A garota, então, parou de revelar o seu dom. Não contou nada do que acontecia, nem mesmo para os seus pais, que também não entenderia o que aconteceria com ela. Até que, aos 16 anos, ela conheceu Ed, o nosso primeiro personagem que eu estava contando agora há pouco.
E Ed, o rapaz das tantas profissões que eu mencionei, com 16 anos de idade, trabalhava como porteiro no Teatro Colonial em Bridgeport, Connecticut. Lorraine e sua mãe frequentavam o local toda quarta. Ed e Lorraine começavam a conversar. E conversa vai, conversa vem, o tempo foi passando. E Ed começou a frequentar a casa de Lorraine. E em uma dessas visitas, Ed pediu a mão de Lorraine em namoro. E depois o tempo foi passando, e eles se casaram e tiveram uma filha chamada Judy. Mas se você pensa que a história termina por aí, está muito enganado. E Ed, o homem das tantas profissões, se tornou um artista. Ed começou a pintar casas. Era sua especialidade pintar casas mal assombradas, assim como foi a sua quando ele era criança. Ed começou então a vender seus quadros em lugares turísticos como Massachusetts, Vermont, New Hampshire e aproveitando para conhecer lugares mal assombrados. Se Ed ouvia falar em um lugar assim, arrastava Lorraine de qualquer jeito para lá. E é agora que a história vai ficando ainda mais sinistra. Nas pinturas, Ed retratava os fantasmas que ele via. Se ele visse algum fantasma passando pela janela ou até mesmo saindo pela porta, ele colocava isso nas suas pinturas. Quem batia a porta e entregava o quadro e também recebia por ele era sua esposa, Lorraine. Era o modo que o Ed encontrava de entender se o que acontecia na casa dessas pessoas era o mesmo que acontecia na sua casa na época que ele era pequeno. Fundaram em 1952 a Sociedade Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, com o objetivo no início de simplesmente investigar assombrações. Em seguida, em 1965, os Warren entraram em uma casa onde encontraram um menino sendo possuído por um espírito de uma menina chamada Cynthia. Essa menina, por sua vez, vivia procurando a sua mãe. E aí, o Ed ficou abalado com a situação e ficou tentando ajudar esse espírito a encontrar, no caso, a sua mãe e libertar o menino da casa. Ed e Lorraine participaram de cerca de 4.000 casos. E desses 4.000 casos, alguns foram solucionados e outros, até hoje, continuam sem solução. O Ed contava na época que era vivo que ele sempre ajudava as pessoas, que ele gostava muito de ajudar as pessoas. E nesses casos que ele participou, ele disse que, na maioria das vezes, a oração e o terço já servia. Mas em alguns casos era preciso de exorcismo. E aí, nesses casos, quando se precisava de exorcismo, o negócio era mais complicado. Eles tinham que reunir provas concretas de que algo estava acontecendo de errado, para poder mandar essas provas para a igreja, e só assim a igreja autorizar para que algum padre fosse lá realizar o exorcismo. No entanto, em algumas situações, o próprio Ed lidava com os rituais quando não tinha nenhum padre disponível. Muitos padres chegaram a pedir ajuda aos demonologistas. Com os souvenirs dos casos, os Warren abriram um museu que ficava no fundo da casa onde eles moravam. O museu foi fechado em 2019 porque, como vocês sabem, lá não foi um lugar planejado para ser um espaço comercial, era uma residência, Então terminou não funcionando para visitação porque as vias elas não eram adequadas para a circulação das pessoas. E aí, por isso que eu digo para vocês, contratem um arquiteto. Que a propósito, eu estou com o canal no YouTube, mas também estou disponível. Se os Warren tivessem chamado um arquiteto, isso não aconteceria. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Os Warren seriam orientados que o espaço comercial precisa ter uma circulação adequada para poder estar funcionando. Mas aí, gente, eu estou só citando uma brincadeira aqui com vocês, porque, como eu falei na notícia, era a casa dos Warren e era só um espaço que estava sendo utilizado como museu. Este museu é, com certeza, o mais famoso e também o mais antigo de objetos sobrenaturais que existem no mundo. O museu foi fundado em 1952 e lá eles mantêm todos os objetos sobrenaturais que encontraram em suas aventuras. Ou seja, eles conviviam diariamente com todos os objetos amaldiçoados. Acordavam, trabalhavam e dormiam com todos esses itens. E como se tudo isso já não bastasse, o museu era aberto para pessoas, como eu estava dizendo para vocês. Essas pessoas que visitavam muitas vezes tinham algumas palestras dadas pelos Warren,
Essas palestras eram justamente para as pessoas que queriam saber um pouco mais sobre o sobrenatural. E, inclusive, né, vários médios iam para o local e iam para essas palestras. E os próprios médios mais experientes diziam que passavam mal no local. Inclusive, né, várias pessoas que frequentaram o local disseram que lá tem uma energia extremamente pesada e negativa. E em todo canto do museu que você olhar, vai se deparar com objetos sobrenaturais. E lá tem de tudo. Tem crucifixos amaldiçoados, tem tabuleiro Ouija, inclusive tem um dos tabuleiros Ouija que teve a maior possessão da história. Tem bonecos endemoniados e boneco até com um Karazi. Eita, ficou sem entender? Calma aí que eu te explico. O Karazi é um espírito maligno que ataca principalmente na hora de dormir. Ele meio que fica na casa das pessoas, olhando todo o movimento. E aí, quando a pessoa se levanta, por exemplo, para tomar uma água ou ir no banheiro, é como se você desse acesso para ele entrar no seu quarto. E aí, né, ele entra no seu quarto e fica escondido, muitas vezes, em locais como debaixo da cama. E aí, né, o que é que acontece? Quando ele se esconde debaixo da cama, ele traz pesadelos para você e também traz insônia. Há relatos de pessoas que dizem que muitas vezes ele fica arranhando debaixo da cama ou até mesmo incomodando. E lá, né, tem um boneco possuído por esse ser maligno e esse boneco é conhecido como Boneco das Sombras. Achou bizarro, né? Mas lembra que eu falei que eles se depararam com cerca de 4.000 casos? Então, como foram tantos casos, muita coisa saiu disso. Teve pessoas que disseram que os Warren eram uma farsa. Mas será que eles eram? Bom, essa dúvida será esclarecida no próximo vídeo. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E certamente você não vai querer perder, né? Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro quando o vídeo chegar. Na próxima semana, no quadro Sexta de Terror, a gente vai mergulhar a fundo em um dos casos dos Warren. A gente vai entender quem foi a família Perron, família essa que deu origem ao filme Invocação do Mal. Lembrando que o intuito desse canal não é te fazer acreditar em uma história ou simplesmente deixar de acreditar, mas sim trazer fatos e entretenimento para você. Agora se diverte conhecendo esse vídeo aqui, ou quem sabe fica com mais essas histórias sinistras aqui. Beijos e até a próxima!